Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Sou o professor Steel, espero que vocês estejam bem e vamos hoje comentar sobre uma das coisas que tem me inquietado recentemente. E junto com essa minha inquietação, eu achei uma frase do Dao De Jing que é assim, na minha tradução: onde está acampado o exército, nascem espinhos. Após imensas batalhas, irrompem os anos tenebrosos. E então, essa frase me provocou uma reflexão, uma meditação. No seguinte sentido, eu fiquei pensando assim, né? Por que Lao Tzu estaria dizendo que quando a gente faz guerra, e aqui que eu queria que vocês também compartilhando com vocês, né? Porque na verdade são tantas coisas, gente, que me veio na mente assim, mas uma das coisas é que a imagem da guerra que Lao Tzu está passando não é exatamente só a guerra brutal, bélica. Isso também ele está criticando. Isso os comentadores chineses falam, né? Que o Lao Tzu faz uma crítica bastante contundente ao uso das armas. Isso é evidente. Mas ao mesmo tempo, eu queria abordar a perspectiva no ponto de vista mais fenomenológico, uma perspectiva mais fenomenológica e também psicológica. Porque vejam, onde está acampado o exército, nascem esses espinhos, né? Por que surgem essas feridas, essa situação tão calamitosa, né? Porque o exército aqui do ponto de vista simbólico é o nosso corpo. Quando a gente força o nosso corpo a fazer coisas que a gente não quer no fundo, né? E aí, às vezes, para atender às exigências do nosso superego, né? Aquilo que o Freud falava de instâncias morais, exigências ideais de uma certa moralidade, seja essa moralidade uma espécie de autoimposição que acabamos fazendo em nós, né? Então também, usando alguns exemplos que eu estava lendo do Alexander Lowen, né? Esse livro que eu até falei para vocês, Medo da Vida, aqui ó. Alexander Lowen, o pai da bioenergética, foi aluno também do Wilhelm Reich, né? Que também trouxe bastante ideias interessantes a respeito desse corpo vital, corpo orgânico que ele chama, mas que o Lowen, ao lidar com vários exemplos da vida clínica, e que são vidas, né, de pessoas que ainda hoje a gente vê isso na sociedade, pessoas que sofrem de um certo narcisismo, de uma certa prepotência, que vai levar justamente a elas terem conflito e guerra consigo mesmas e com os outros, né? Por isso que eu pensei nessa questão da guerra. É uma guerra que a pessoa traz isso, seja de relações com os pais, seja de relações com os amigos, com ela mesma, né? Em função de um ego idealizado, né? E aí, por exemplo, eu queria que vocês refletissem agora como é que vocês realizam suas ações. Vocês fazem as suas coisas com autoimposição, com coação. Quer dizer, todo mundo, né, sente o peso da obrigação, seja essa obrigação já colocada desde a infância pelos pais, pela família, pelos professores do colegial, da escola, né? E que vai deixando a gente mais cansado, vai acumulando fadigas, sabe? E aí eu pensei justamente nesse capítulo 30, né, do Dao De Jing, que é o que eu estava falando, vai além de uma crítica só à questão da guerra. É uma guerra que começa dentro, no mais profundo dos nossos desejos, das nossas mentes, né? Essa sede de vingança, né? Essa sede de querer, quando o outro fere você, você já se sente ferido, é o teu ego ferido que você vai reagir também com a violência. Por isso que o Lao Tzu fala que o homem bondoso alcança os frutos, ou seja, ele realiza as coisas, mas quando ele percebe que há alguma coisa errada, ele acaba terminando, ou seja, essa coisa errada, ou sei lá, equivocada, seria o ego inflamado, né? A inflação do ego, né? Podemos dizer assim,
E aí ele, sabendo cessar, ele não ousa conquistar com força. Que é aí que eu acho que o Lao Tzu tem muito a contribuir para os dias atuais, para os problemas atuais. Então escrevam aí, comentem, o que vocês acham? Vocês acham que vocês são coagidos pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelos eventos, ou por vocês mesmos? Será que nossa sociedade, permanecendo nessa espécie de uma prisão, onde todos os meios são como narcisos, né? Que todo mundo quer mostrar que sabe, que tem poder, que tem, sabe, orgulho, que pode tudo, né? Então, que pode tudo fazer até com violência. Só que, veja, a gente até disfarça essa violência, né? Esse excesso de violência acaba sendo escondido, colocamos debaixo do tapete, sabe? A gente disfarça esse autocontrole dentro da gente mesmo, né? A tal ponto que a gente começa a criar enrijecimentos, rigidez nos nossos músculos. E aí, claro, surgem dores crônicas, dores na cabeça, dores no corpo, né? A medicina chinesa vai tratar da circulação do qi, da energia vital por esses canais, né, dentro do nosso corpo, para a gente destravar, desbloquear, descondicionar, tirar essa rigidez. Então meditem nisso. Será que somos ainda todos, em certa medida ou não, mas algumas pessoas, por que elas são mais rígidas? Por que elas têm um comportamento rígido? Como aí questão da guerra, né? Como ostentando essa armadura, né? A armadura para se proteger e tentar agredir o outro quando o outro te agride. Por que esse mascaramento que se faz em torno de uma personalidade rígida que nós fazemos, né? Veja, eu quero fazer uma reflexão do tipo assim, quem é que lidera esse exército que está dentro de nós, né? Que a gente deixa até esse exército tão furioso. Pensem nisso, porque por que a gente tem essa fúria? Será porque o nosso exército, a gente fica mantendo ele na disciplina, na autoimposição? Ou seja, a gente força, né, a gente agir dessa forma. Mas o que é isso que força a gente a agir dessa forma? Será que nós somos nós mesmos? Que parte de nós é isso? A gente precisa enxergar como se dá isso, né? Fazendo um autoexame, né? Quer dizer, então, no ápice da rigidez, as coisas definham, diz Lao Tzu. No ápice da rigidez, olha a palavra que ele usa, rigidez, né? Então eu pensei justamente nessa ponte de uma coisa que gera uma outra, né? Por exemplo, se nós estamos com essa sede, esse desejo de querer sempre colocar uma certa segurança para nós mesmos diante dos outros, das circunstâncias, do imprevisível, muitas vezes do inesperado, a gente então cria uma certa fortaleza. O ego, né, fica fortalecido demais, né? Não que o ego não é necessário tal para convívio social, mas eu pensei, nem quero dizer que o ego não é necessário, até porque o ego, em certa medida, foi aquilo que, segundo Freud, né, pai da psicanálise, ele dizia que o ego era necessário até para o indivíduo sobreviver dentro da sociedade, às custas de um alto sacrifício, claro, dele, mas porque ele teve que superar outros complexos da infância e tal. Mas, claro, o ego foi um instrumento necessário para a civilização, para a sociedade, para a socialização. Mas será que nós, seres humanos, quando nós exacerbamos, né, a questão do excesso, se nós exacerbamos o ego, será que a gente não perde a nossa naturalidade? E aí, como lembrando, o Lao Tzu fala que a suavidade é uma das características do Tao. Será que não perdemos a suavidade? Né? Então, eu parei assim para pensar nisso, né? O quanto esse engessamento, esse enrijecimento, essa rigidez causa a guerra, que ele está falando aqui no 30, sabe? É por isso que as coisas definham quando as coisas começam a ficar muito rígidas. E isso no pensamento taoísta, vou até ler aqui, pensando num trecho do meu livro aqui, Caminho Taoísta, nós observamos que todo fenômeno segue um curso de ascensão e declínio, né? Quer dizer, esse é o pensamento taoísta, tudo está em círculos, né? Em ciclos.
tudo que ascende desce, depois tudo que desce sobe, porque há sempre esse movimento de retorno, né? Então toda coisa que chega no seu ápice volta de novo ao ponto contrário inicial, né? Então se você, por exemplo, exagera numa postura rígida, que é artificial, mas essa atitude não permanece, então muda, né? E aí cai, entendeu? Vai para outra postura. Porque nenhum ego forte, fortalecido, a fortaleza do ego se sustenta por muito tempo. Por isso que estoura, né? E aí vem a violência. Então, tudo isso causa prejuízo para o indivíduo se ele se apegar a isso, né? E não é natural você forçar demais a corda, porque a corda arrebenta, né? Então, estender, digamos assim, você tensionar demais a corda, você faz com que a corda arrebente, né? Então, essa corda é como se fosse o nosso eu. Então, eu penso que sim, será que existem vários eus? Nós somos esses vários eus encoraçados rigidamente, e a gente reproduz, né, esses comportamentos. É uma pessoa que fica sempre assim, sabe? Sempre falando daquela forma, usando aquele palavrão às vezes. E estava na rua, por exemplo, só contando isso aí, interessante. Eu vi uma pessoa gorda, né, assim, e com cabelo grandão, uma figura até interessante, bonita, né? E era não sei se era um travesti, um transexual, alguma coisa assim, né? E ela veio assim caminhando na minha frente, todo vestido de vermelho, né? E tava com óculos escuros, inclusive. Só que era uma figura muito no meio da rua, assim, chamou muita atenção. E ela tava fazendo, se mostrando, né? Então eu acho que isso é justamente uma quebra, uma imagem da quebra da rigidez, né? Por isso tão importante. Eu fiquei pensando, será que essa pessoa justamente não está sendo mais autêntica, né? Ela quebrando a uniformização. Então pensem nisso. Quantas vezes a gente não para refletir e perceber essas coisas, às vezes na rua, às vezes em certos eventos, né? Por que a gente se cola, se apega, gruda mais naquilo que a gente já sabe, naquilo que enrijece? Quando é o contrário, né? Outras pessoas, e às vezes nós também temos momentos em que a gente relaxa, né? Descontrai, e aí as coisas começam a ter menos rigidez, né? Menos, então, portanto, bloqueio, e assim menos aquilo que o Lao Tzu fala, menos morte, né? Menos, porque rigidez é um caminho que vai levar à morte, à destruição. Portanto, a guerra tem esse sentido, né? Então, pense nessa questão da rigidez, né? O que leva em certos momentos a gente ficar rígido por razões estúpidas, né? Então, meditem nisso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês possam trazer para vocês mesmos, né? Esse autoexame que vocês possam fazer dentro de suas vidas, dentro do cotidiano, né? Uma pessoa rígida, o que é isso? Como que ela se comporta? Você que é rígido, né? Como é você destravar isso? As práticas do Tai Chi levam a isso, né? Então, como que vocês podem associar, né, isso que o Lao Tzu fala no capítulo 30 com um fenômeno, às vezes não é banal, a gente acha que é banal, né? Um fenômeno de uma pessoa passando e quebra, às vezes, a nossa percepção, mas ela é justamente aquilo que emerge, né, naturalmente, do ponto de vista fenomenológico. Então vou ficando por aqui, muito obrigado e nos vemos já nas outras próximas